resolver isso, né? Mas as crianças vão lá pro cantinho, aquele lá, e aí quem está do lado de lá, né? A Luz, o Everson, a Suzana, né? A Ludgéria, se puderem vir um pouco mais pro lado de cá, é benção, queridos. Nossa classe do Ministério Infantil foi entregue, né, Cadu? Que era a casa do Cadu e a da Paula, né? Foi entregue a nossa classe, né? A casa deles, aqui em cima. Então agora nós vamos dividindo o espaço aqui em nome de Jesus. Mas isso aqui vai ser uma história maravilhosa, mano, sabe? Eu fico pensando quando alguém estiver aqui lá, já de seus 500, 600 membros, né? Ah, irmão, no início nós dividíamos espaço com as crianças, né? Ela vai ser assim, em nome de Jesus. Amém, irmão? Só eu tenho fé que nós temos pessoas aqui dentro. Aqui não, né, irmão? Aqui não vai ser, né? Óbvio, né? Você também acredita, irmão, que a igreja vai crescer ou não? Eu creio também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que coisa boa. Hoje aqui, Hugo, a Kézia, a nossa igreja de São José, que bênção por vocês estarem com a gente aqui. Que bênção também lá. Maravilhosa, linda, preciosa. É, a bênção de Deus. Ô, querido, fugiu teu nome aqui, amado? Lucas, vindo no culto de oração esses dias aqui, agora está aqui, amigo do Bruno. Que bênção, Lucas. Maravilha. E os demais irmãos já são tudo de casa, né? Tiago, Silvana, Ludgéria, todo mundo gente de casa ainda. Bênção de Deus. Queridos, se vocês puderem abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 24, alguns versículos do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E quem está nos grupos da igreja, eu não sei se as gurias colocaram também no WhatsApp ali no Instagram, na verdade, né? Mas o postzinho tinha uma bandeirinha de Israel, tinha também no postzinho um tanque de guerra, né? E havia uma pergunta: você está preparado para a vinda de Jesus? Deus abençoe sua vida, irmã Adriana. Deus te abençoe, querida. Você está preparado para a vinda de Jesus? Essa é a pergunta que nós fizemos ali. Porque, irmãos, não tem como escapar. Eu quero pedir a atenção de vocês para os próximos minutos, porque a minha intenção aqui não era ser teólogo, nem mostrar os sinais, né, do ponto de vista bíblico, teológico. Não, para isso a gente tem as classes de estudo bíblico do seminário, né, para nos ensinar um pouco sobre a escatologia. E a minha intenção aqui é chamar a nossa atenção para aquilo que Jesus nos orientou a respeito de sinais. É óbvio que eu vou tentar aqui, irmãos, de uma forma muito prática, tentar de forma lúdica, né, mostrar que esses acontecimentos atuais, que estão ali desde sábado passado até agora, é inegável que tem um paralelo muito forte com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, muito forte. Então eu vou pedir a atenção de vocês. Essa mensagem ela começa hoje, termina domingo que vem, certo? Então você vai ter que vir domingo que vem de novo, para ouvir de novo, porque nós não temos condições de fazer isso aqui em 35, 40 minutos, não tem como. Mateus capítulo 24, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele. Os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 14 e último. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém, queridos? Essa palavra, na verdade eu recordei essa palavra quando aconteceu esses fatos, agora que estamos aí sendo abalados como o mundo, não apenas a nação de Israel ou a faixa de Gaza, né? Porque havia ministrado esta palavra no dia 3 de setembro de 2017. Eu anotei aqui. E aí, quando isso aconteceu, eu me lembrei exatamente novamente desse texto, porque de fato há muitos estudiosos da Bíblia que entendem que o relógio de Deus é Israel. E eu acredito muito nisso também. Diferentemente da guerra da Rússia com a Ucrânia, ela tem um teor, ela tem uma motivação. As coisas que cercam Israel, ela precisa ser vista de pelo menos mais um ângulo, não apenas o ângulo da guerra por si mesmo, mas aquele ângulo também espiritual, porque toda a profecia do Antigo Testamento, principalmente, ela se refere às ações na nação de Israel. Ela se refere. Alguns estão falando, querido, nesses dias, e talvez se você está acompanhando aí alguns pregadores e mensageiros, né? Muita coisa a respeito desse momento atual, mas eu quero alertar-lhes, por gentileza, irmãos, e falo isso com todo carinho para vocês. Tomem cuidado, porque está havendo uma certa especulação sobre os assuntos que a Bíblia não traz, que a Bíblia não fala, ou querendo forçar a Bíblia a dizer alguma coisa que ela não está dizendo. Então eu peço a vocês gentilmente que vocês tomem muito cuidado com youtubers, com lives que vocês estão vendo e ouvindo por aí a respeito de Israel e Hamas. Prestem muita atenção quando alguma profecia for retirada da Bíblia, conectado à situação atual. Tomem cuidado com isso, irmãos. Tomem cuidado, porque tem muita gente que é séria nesse momento aí, mas tem muita gente que está a fim de ganhar muito like, né? Está a fim de ganhar muitas visualizações, porque isso de alguma forma também dá dinheiro. Então eu peço a vocês, amados, tomem cuidado com as mensagens, com as pregações que vocês estão vendo, principalmente na internet, querido. Eu quero trazer aqui para a nossa breve reflexão, né, ou pelo menos nesses 40 minutos, não tão breve assim, né, o que isso está representando para nós, servos de Deus. O que isso tem a ver, o que está acontecendo lá, está reverberando no mundo inteiro, e o que tem a ver isso para nós, qual é a verdade, né, a verdade do Senhor para a nossa vida. E aí eu preciso ir para aquilo que Jesus falou, não para aquilo que as pessoas estão dizendo. A primeira grande verdade que eu preciso aprender, querido, quando essas coisas estão acontecendo, é aquilo que a Bíblia diz. Fique atento, tomem cuidado, sejam vigilantes, estejam preparados. Não foi assim que Jesus inicia? Eles fazem uma pergunta: qual é o sinal? E a resposta é: fiquem atentos, sejam vigilantes, tomem cuidado com esse momento. E eu quero trazer um pouco sobre essas questões, por quê? Porque este anúncio, a simples pergunta dos discípulos, que estão apenas no versículo 3, ela foi respondida em todo o capítulo 24, em todo o capítulo 25. Veja o interesse do nosso Mestre Jesus em deixar-nos orientação muito clara e plausível do que Ele mesmo fala a respeito desse tempo chamado tempo do fim, da escatologia. Queridos irmãos, nós precisamos prestar atenção em algumas coisas, como por exemplo, nós estamos vivendo o tempo do imediatismo. Nós precisamos tudo para ontem. Nós não somos pessoas mais geracionais, nós não estamos mais preocupados com filhos ou netos. Não, a gente tem essa preocupação deles. Não, a preocupação nossa é muito mais financeira, em deixar herança do que deixar legado. O que nós olhamos para a palavra de Deus é que não havia uma preocupação tão somente de deixar herança para filhos, mas deixar legado. Amém, amado? Amém. E nós precisamos então tentar conectar, querido, que as ações atuais, o momento que nós estamos vivendo, são sinais, porque já ninguém mais está prestando atenção no que vem depois. O importante é eu ser feliz, eu resolver os meus problemas, e eu sou o centro de todas as coisas, porque Deus tem uma palavra, uma promessa para a minha vida. E parece que essa mensagem, ela de alguma forma cativa o coração, porque nós estamos muito de olho
em nós mesmos, em nossos problemas, em nossa situação, e deixamos de olhar aquilo que a Bíblia fala para o amanhã. Deixamos de prestar atenção nas coisas do amanhã. Esse é um sintoma atual. Além disso, amado, é inegável que a pandemia, que há poucos dias, né, vamos dizer assim, né, nos deixou, ela teve aspectos como nunca antes na história. Há quem diga, né, e eu não quero ser sensacionalista aqui, né, mas há quem diga o seguinte: mas em 1917 o mundo não era tão globalizado assim, por isso que a gripe espanhola ficou mais voltado para aquelas nações da Europa e não se expandiu tanto assim. Mas esse mundo tão globalizado, óbvio, né, que o vírus ele se espalhou muito mais. Bom, tudo bem, e nós podemos entender e interpretar de forma muito racional o que eu estou dizendo, mas eu não posso negar que também são sinais do que Jesus falou, que haveria esses momentos de epidemias, ou nesse caso, né, a pandemia, as crises das nações. Veja que uma coisa acontece no Japão e afeta o Brasil. É ou não é? É assim hoje, o mundo está desse jeito. Isso significa o quê? Que a nação, seja ela qual for, ela não é soberana como ela diz que é. Não. Que ela, mesmo sendo uma república, ela está totalmente interligada uma à outra. Não é à toa que chegou nesta semana 2 porta-aviões dos Estados Unidos. E não é à toa que ontem ainda Vladimir Putin fala para, né, Benjamin, que eu não me animo a soletrar aqui, né, o sobrenome lá do primeiro-ministro de Israel, né, não vou pagar esse livro, né, mas ele disse o seguinte: olha, não faça como aconteceu na época dos nazistas, né, que fecharam tudo, água, luz e tal, mas veja as proporções, né, olha quanta desproporcionalidade. Então você está vendo Rússia, a antiga União Soviética, você está vendo Estados Unidos, você está vendo agora que os aeroportos do Líbano, né, também já foram atacados pelo Israel. Então veja, nós estamos falando da Síria, do Líbano, nós estamos falando do Egito, nós estamos falando da Rússia, dos Estados Unidos. Você está conectando aí, irmão? Isso são sinais. O cenário está aí, amado, e compete para a gente ficar realmente atento. Se nós pararmos para refletir sobre terremotos, tsunamis, meus irmãos, nós estamos focados agora na guerra, mas há 2 semanas atrás houve um terremoto no Afeganistão, que matou mais de 1000 pessoas, agora. Então você está observando, amado, que todos os sinais estão acontecendo ao mesmo tempo. Não é um sinal aqui, passa 10 anos, acontece um sinal acolá. Não, os sinais estão todos acontecendo ao mesmo tempo, conforme nós acabamos de ler aqui no texto bíblico. Bom, a Bíblia, ela nos indica, nos chama a atenção, amado, que não é para a gente ficar alarmado com isso. Amém? Amém. Vocês estão com os olhos assim? Não é para ficar alarmado com isso. Não, o que nós devemos estar é preparados para esse momento, em nome de Jesus. Não é para ficar temendo, é para ficar preparado. É isso que a palavra de Deus nos indica. Pastor, mas terremoto já aconteceu, né? Perdemos a conta aí, né? Desde o início do que mundo é mundo. Pode ser, é verdade. É verdade. Então Jesus pode voltar agora, como pode voltar daqui a 100 anos. O que importa, amado, é que eu e você precisamos estar preparados para a vinda de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia chama, dentro da teologia de parousia, né? Que é essa doutrina escatológica sobre a segunda vinda de Jesus. Agora, vamos lá. Eu já disse para vocês que eu não gosto de pegar texto fora de contexto. Nós temos que contextualizar as coisas, porque senão vira eu querendo dizer coisas que a Bíblia não disse. Se você está com a Bíblia aberta, você não vai ter tempo de fazer essa leitura, mas se você pegar o capítulo 23, Jesus entra no templo. E lá no templo, na sinagoga, naqueles dias, ele começa a censurar os escribas e fariseus. Chama eles de raça de víboras, de hipócritas, coando um mosquito engolindo um camelo, colocando fardos que eles não carregam e põe sobre as pessoas que jamais vão poder carregar também, dificultando a entrada do reino de Deus. É isso que Jesus está falando em todo o capítulo 23. E ele vai censurando os mestres da lei. É assim que a Bíblia começa então a trazer este cenário. Palavras duras, repreendendo a religiosidade, repreendendo toda aquela situação que estava acontecendo ali entre os fariseus, os religiosos e os mestres. Agora veja que interessante. E Jesus agora vai sair do templo. Depois de ele fazer toda essa censura, ele sai do templo. E óbvio que aqueles 12 homens, de onde eles eram, queridos? Vamos lá, escola bíblica dominical. De onde eles eram da Judéia. Desculpa, eles eram da Galileia. Eles eram camponeses.
Eles eram homens da agricultura, eles eram homens pescadores. Eles nunca tinham ido à capital. Eles estavam chegando na capital chamada Jerusalém. E quando eles saem do templo, o que eles chamam a atenção de Jesus? Nossa, o som pegou pesado na galera lá, hein? Não. Eles olham para o templo e ficam admirados de ver aquela arquitetura linda, maravilhosa, que Neemias e Esdras haviam reconstruído nos tempos destes homens. Pois bem, e aí o Senhor diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai. Se você está com a Bíblia aberta aí, você está lendo aí, tá? Bem no iníciozinho do 24, que ele sai de lá, né? Mostrando as construções, e o Senhor diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não será derrubada nesse tempo. Queridos irmãos, qual é o pano de fundo aqui, queridos? Eu não sei exatamente, a Bíblia não traz isso, e glória a Deus, porque isso não é a preocupação da Bíblia Sagrada, em trazer para nós dados teológicos, né? Mas nos mostrar as realidades. O que estava acontecendo que dentro de mais ou menos em torno de 20 ou 30 anos aproximadamente, Jesus vai começar a dizer para eles o que vai acontecer. Quando é que o templo foi derrubado? No ano 70. Quando aquele imperador Tito romano, né? O imperador romano chamado Tito, ele invade Israel. E ele derruba de tal forma o templo que até hoje as pessoas ficam perguntando, será que é ali mesmo onde está o domo da rocha, que é o templo de Jerusalém? 99% dos estudiosos da Bíblia dizem que afirmam que é ali. Mas a derrubada de Tito foi tão grande desse imperador que ele destruiu e não sobrou pedra sobre pedra, diz a palavra de Deus. Nada. Se você pegar, isso não está na Bíblia, né? Mas se você pegar um historiador da época de Jesus chamado Flávio José, vale a pena. O livro dele é um caminhão, né? Um gigante o livro do homem. Mas vale a pena uma leitura, né, com bastante tranquilidade, porque ele é um contemporâneo de Jesus. É um homem aí que já viveu, né, na sua época, né, um historiador da sua época de Jerusalém, ele é judeu, e ele conta que no ano 70, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém, ele derrubou tudo, ele fez um cerco à cidade de Jerusalém, que as pessoas começaram a morrer não pela guerra, mas morrer de fome, morrer de sede, morrer, né, porque faltou, foi realmente uma calamidade, foi um caos naqueles dias. E aí, se você vai lembrar, Jesus estava orientando o seguinte: se você estiver no campo, lembra do texto que ele disse? Não venha para a cidade, corra para os campos. Lembra desse episódio, irmãos? Tem que ler a Bíblia, está lá a Bíblia. Se quando vocês ouvirem desse momento de guerra, vocês fujam para os campos. O que os camponeses fizeram? Correram para a cidade, fizeram bem o processo inverso. Isso está lá, né, nos escritos de Flávio José, está na história, a história de Israel, a história de Judá. E aconteceu, queridos, que uma das maiores tristezas, talvez, né, nós temos relatado na história do povo de Israel foi nesse ano 70. A destruição foi tão gigante, tão grande, que foram praticamente 1900 anos para Israel ser novamente declarado, né, uma nação. E aí você sabe que em 1948, né, foi aquele tratado da ONU, né, que onde está lá hoje a faixa de Gaza, aonde está hoje a nação, né, a República Democrática, né, de Israel, foi feito só em 1941. Nós estamos falando de 1900 anos, do tamanho da destruição que foi aquele momento do imperador Tito. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Quais as razões de dizer isso? Porque há muita gente especulando nos dias atuais, dizendo que nunca houve nada parecido com o que está acontecendo aqui. Não é verdade. Não é verdade, já aconteceu. E essas palavras de Jesus, elas se referem àquele momento do ano 70, que estava logo por acontecer, e assim foi, exatamente foi, aconteceu. Só que eu preciso lembrar, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, amados. Há no reino de Deus, né, preste atenção, há na palavra de Deus, na doutrina cristã, aquilo que nós chamamos a doutrina do reino, que ela é um já e um ainda não. Já ouviram falar sobre isso? Ela é um já para agora, mas ela é um ainda não. É Deus falando alguma coisa para acontecer agora e Deus reverberando algo para acontecer futuramente. Nunca ouviram falar sobre isso? Quando nós tivermos o polo do seminário, você vai fazer seminário aqui, você vai ouvir muito sobre o já e o ainda não, que é uma doutrina tremenda, né, a respeito do reino de Deus. E aqui está o ponto crucial, porque aqueles acontecimentos do ano 70, eles vão mais tarde reverberar para aquilo que espiritualmente Deus quer e vai realizar e vai fazer em nome de Jesus. Amado, a minha intenção aqui não é encher a cabeça de vocês de teologia. Amém?
Mas é dizer para você ficar atento contra a especulação, contra o sensacionalismo, e para que você fique atento à palavra de Deus, e acima de tudo, prepare-se, porque Jesus está às portas. Amém. E Ele voltará. E os sinais todos estão agora se cumprindo para essa volta de Jesus iminente. Iminente quer dizer o que? Semana que vem? Pode ser. Pode ser daqui a 10 anos? Pode ser também. E ai daquele que quiser aí falar, né? Qualquer pregador de última hora aí, né? Quiser datar, o dia vai ser tal. Fuja disso. Quem disse isso? Eu? Negativo. A pergunta dos discípulos é a mesma para nós hoje, porque depois de eu falar tudo isso, amados, talvez você está perguntando. Vamos lá, verso 3. Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Verso 3. E sobre estas duas perguntas eu quero tentar aqui, amado, discorrer sobre esse momento, ou preparados, né? Prepare-se para a volta de Jesus. Primeiro lugar, acima de todas as coisas, a primeira e grande recomendação de Jesus sobre a volta de Cristo foi o quê? Fique atento para que ninguém te engane. Uau, não foi guerra, não foi tsunami, não foi terremoto, não foi ataque da faixa de Gaza, não. A primeira coisa que o Senhor se preocupou em falar para eles, de tudo que está escrito nos 2 capítulos, é: vede que ninguém vos engane. É a primeira grande questão. Você está comigo aqui, irmão? Amém. Amém ou amém? Por que isso está ali em primeiro lugar? Por quê? Veja que eu citei para vocês há pouco aqui, amado, que nesses dias, nesses 9 dias que nós estamos agora aqui, desde que começou essa guerra, Jesus, eu estou acompanhando, não o noticiário aí da Globo, da SBT, nem nada disso, eu estou tentando entrar em pastores, de todos os tipos, né? Dispensacionalista, não dispensacionalista, que acredita na escatologia de uma forma, outro que acredita de outro jeito, estou tentando colher material aí, né? E informação, a gente vê cada coisa. Eu digo assim: Senhor, como é que o cara conseguiu chegar nessa conclusão? O cara é bom demais mesmo. Não, ou inventou. Eu acho que é a segunda opção. O topo da lista que Jesus aponta para nós, no tempo atual, amado, é: cuidado, não seja enganado por um falso evangelho, por um falso Cristo, por uma falsa mensagem, por um falso mestre. Olha que interessante, irmãos. Vamos lá. Como é que a gente consegue discernir um falso de um verdadeiro? Se existe engano, existe a verdade. Se existe um evangelho fraudulento, né? No versículo 5 vai dizer, né? Muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então esse é o fechamento do que Jesus está dizendo como prioridade, né? Para o seu povo, para os seus discípulos. E eu e você somos discípulos do Senhor, amém, amado? Amém. Como é que a gente consegue então entender o que é verdadeiro e o que é falso? Em primeiro lugar, vamos lá, vamos falar de coisas que vocês estão vivendo como eu também estou. Nós temos a nação americana, a nação dos Estados Unidos da América, como a nação mais cristã do mundo. Você sabia disso, né? Acho que isso aí todo mundo para nós é um fato. Agora é interessante que nos Estados Unidos da América é o lugar onde mais os adolescentes e jovens pegam armas dentro de cinema, dentro de escola, dentro de shopping e metralha, todo mundo está lá. Um dos lugares mais cristianizados do mundo hoje é Brasil. O Brasil é o país que mais envia missionários. Até a década de 90 era os Estados Unidos em primeiro lugar. Depois o Brasil tomou a frente. O Brasil é hoje um dos países que mais envia missionários para todo o mundo. Então, amado, isso significa que há muito pregador, muito mensageiro de Deus nesta terra chamada Brasil. Glória a Deus por isso. E me chama a atenção porque é uma responsabilidade, é algo que Deus determinou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu poderia dizer, né, que nós estamos bem nesse quesito, porque o Brasil é o que mais envia missionários. Agora, você há de convir comigo, preste atenção sobre o verdadeiro e o falso evangelho. Então isso. Amém, irmãos? Vou chamar a sua atenção aqui. Como é que, o que acontece, ou o que aconteceu na sua vida quando o evangelho entrou? Você sabe descrever? E aí a gente poderia abrir para testemunho. O que você era e o que você passou a ser. É ou não é? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, mas era terrível, irmão. Né? Como eu vi uma vez um testemunho, eu tive que dar risada do cara. Né? Você foi lá no litoral, lá em
Rio Grande do Sul. Nós era bebum, nós era cachaceiro, nós era borracho, brigava com todo mundo, mas Deus nos alcançou. Eu dei risada assim, caramba. Mas é isso mesmo, nós era tudo isso mesmo, como diz esse rapaz. Nós éramos tudo isso mesmo, e Deus transformou a nossa vida. Então nós temos uma noção clara do que o Evangelho faz. Por quê? Porque Ele já fez em nós. Amém? Amém? Amém. Nós sabemos diferenciar do certo, do verdadeiro, para o falso. E não precisa ir longe. Olha para dentro de si mesmo e você vai saber. É simples. Ah, pastor, mas eu estou em pecado. Pois amado, se você não tivesse em pecado, você já tinha sido arrebatado numa carruagem de fogo, olha Elias aqui já. Estava mais conosco. Já tinha ido embora. Mas você sabe distinguir o que o Evangelho fez na sua vida. E aí você começa a discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Porque quando um Evangelho, ele não faz a diferença, e a gente segue na prática pecaminosa, pode ser uma pessoa, pode ser uma comunidade inteira, pode ser uma igreja inteira, pode ser uma denominação inteira, você sabe que ali há um falso Evangelho. Mas cresceu, mas não tem problema, tudo cresce. Joio também cresce. Não é só trigo que cresce. Está comigo aqui, irmão? Amém. Joio também cresce. Então vamos arrancar negativo, não arranca o joio, porque vai que estou arrancando o joio e sai o trigo. Quem disse isso? Jesus. Deixa o joio lá. Mas você consegue discernir o que é verdade e o que é mentira. O que se espera de uma nação cristianizada como o Brasil? De uma nação que mais envia missionários? Que haja uma liberação do aborto, que haja uma liberação das drogas, que haja agora reconhecimento de todo tipo de casamento. Será que era isso que se espera de uma nação cristianizada? Acho que não, né, irmãos? Acho que nós conseguimos interpretar isso muito perfeitamente. Então, talvez está aqui o ponto alto da gente discernir o que é verdade e o que é mentira. Porque se a igreja de Jesus ela não combater isso veementemente, e ela achar que não tem problema fazer aborto, como a gente já ouviu algum pregador falando sobre isso, irmão, falso evangelho, falso mestre. Não, mas a droga vai ser só para um pote para a pessoa consumir, né? Para ficar zen, ficar lá doidão, acalmar os ânimos e tal. Amado, cristão é lei seca, não tem um pouquinho. E se alguém pensa diferente disso e se fala, se denomina cristão, falso evangelho. Você está comigo aqui, irmão? Como é fácil discernir? Observe que nós temos olha que discrepância o Brasil, de um país cristianizado como o nosso, de um país que se diz cristão, que mais envia missionários. Nós temos leis rígidas para a morte dos animais, mas não há lei para uma vida que está dentro do ventre de uma mãe. Não há uma lei que segura ele lá. Olha que discrepância, amado, em que a vida do animal ela vale muito mais do que a vida de um ser humano. Esse é o Brasil. Então que país é esse? Né? Como diz a música do Legião Urbana. Agora eu pequei aqui, não. Deleta isso. Né? Você é a época do mundo, viu, irmão? Estou no processo. Amados irmãos, isso aqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque a gente bate no peito para dizer que manda missionários para o mundo inteiro, mas não consegue fazer diferença em casa. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Veja que os discípulos, eles saem do templo, eles ficam maravilhados ao olhar aquela arquitetura, os camponeses, os pescadores. Meu Deus, olha que loucura isso aqui, né? Meu, olha, coisa tremenda, magnífico, a obra que Herodes havia levantado. Isso aqui chama a atenção, porque Herodes foi que levantou e reergueu e embelezou o templo naqueles dias. Por que, irmãos? Isso aqui é importante. Porque este templo, naqueles dias, ele representava a mão humana. Aonde que Jesus estava, capítulo 23, aonde é que Jesus estava censurando os fariseus, os mestres, os doutores? Aonde que ele estava? Dentro do templo, estava lá. Aquele templo levantado por Herodes representava a mão humana. Porque se você lembrar um pouquinho da história do Antigo Testamento, um templo muito mais magnífico do que esse foi levantado por Salomão. E os donativos vieram de onde? Cada pessoa ia e depositava para a reconstrução do templo. E de Herodes, como é que foi? Impostos. Foi dos impostos das pessoas. Por quê? Porque aquele lá atrás
foi um homem que tinha o coração de Deus, que intentou erguer um templo ao Senhor. Este aqui foi um homem querendo prestígio político, reconhecimento e fazer a dele, fazer o meio de campo. Esse é o Herodes, que não tem nenhum compromisso com o Javé, o Deus de Israel. Nenhum compromisso. Nenhum compromisso. Ele tem compromisso de se manter no poder. Então, para isso, eu vou reerguer o templo do imposto dos próprios judeus e vou fazer essa grande arquitetura que vai embelezar e todo mundo vai dizer: nossa, olha o que Herodes fez. Vai, Herodes é ponta firme mesmo, o cara é bom. E olha, o cara levantou. Era com essa intenção. E quando Jesus está lá dentro daquele lugar que era para ser um lugar de adoração, o Senhor censura: hipócritas, fariseus que vocês são aí, né? Vocês são mentirosos. Você está comigo aqui, irmão? Amém. Ou seja, a verdade dentro daquilo que era falso. Olha que interessante. Aqueles que eram para ser os detentores, né, da verdade da palavra, né? Chicote pegou na palavra, né, irmão? Chicote pegou. Bom, aqueles que eram para ser, né, a verdade ali para o povo de Israel eram os mentirosos, dentro do lugar que era para ser verdadeiro, que também era uma mentira. Você está conectando aqui, irmão? Está conseguindo? Se você não prestar atenção, você vai perder aqui. Um templo que na verdade não agradava em nada a Deus. Ah, mas nós estamos lá dentro, mas não agrada. Não, por quê? Porque só tem hipócrita lá dentro daquele templo. Era isso que o Senhor estava denunciando. Ou seja, a verdade combatendo a mentira. E a mentira estava fora, né, irmão? Não, a mentira estava dentro. Você consegue conectar então com as nossas verdades aqui, com a nossa realidade hoje, irmão? O que eu aprendo aqui, irmão? Primeiro lugar, preste atenção então para nós encerrarmos esse primeiro ponto aqui da mensagem. O que eu preciso entender, amado? Querido, não se deixe iludir pelos fascínios desta terra desse mundo. Não se deixe iludir por uma mensagem que massageia o seu ego, que põe você para cima, que você é bom, que você é demais, que você é o tudo, que você é a última bolachinha do pacote, que você é uma Brastemp. Calma lá, porque o Evangelho verdadeiro ele mostra quem eu sou. E quando o Evangelho verdadeiro mostra quem eu sou, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, o Senhor então me levanta. Não é eu me levanto, Ele me ergue. Cuide para a mensagem que você está ouvindo, porque existe hoje essa gama, esse poder sedutor, né? De pare de sofrer, que você vai prosperar. Amado, Deus não tem, tudo bem, eu creio que Deus não quer que a gente seja paupérrimo, que fique pedindo esmola na rua. Não é essa a vontade de Deus. Mas o que o Senhor está preparando para cada um de nós, amado, é uma coroa incorruptível. Aleluia. Não é uma coroa terrena aqui, amado, porque a terrena vai ficar aqui. Essa não vai para a glória. Todo o ouro e toda a prata que você juntar vai ficar aqui. Mas aquilo que você está acumulando nos céus, aleluia, amém, Ele vai dizer para você mais tarde: vinde, bendito de meu Pai. Aleluia. Aleluia. Então preste atenção nisso, querido, porque há uma teia satânica, maligna, para iludir o ser humano, para que ele coloque essa motivação nele mesmo, para que ele seja o centro de todas as coisas. Você lembra qual foi a palavra de Satanás antes de se tornar Satanás? Foi Lúcifer. O que ele disse no seu coração? Lembra do que ele falou? Ainda anjo, né? Ainda no céu. Ele disse o quê? Subirei no mais alto dos céus e estabelecerei o meu trono acima do trono de Deus. Quem é para ser o centro? Lúcifer. Mas a Bíblia diz que ele caiu como um raio dos céus. Bom, eu fico pensando, Satanás é bom, eu perdi a batalha, perdi a guerra, né? Nunca mais subo para lá. Mas já que eu não vou, eu vou fazer o seguinte: vou chegar lá no Adão e na Eva. Ei, se vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a quem? Qual foi a intenção de Satanás? Eu quero ser igual a Deus. A intenção agora de Satanás em Adão e Eva é: seja igual a Deus. Sabe qual é a intenção de Satanás nos dias atuais? Amigo, seja igual a Deus. Seja igual a Deus. Não seja igual. Seja o centro. Receba o louvor, receba a adoração. Por que os homens se matam quando recebem tanta idolatria? Porque eles não foram feitos para ser idolatrados. A adoração é apenas a um só. E esse é o nosso Senhor Deus, não há outro que deve ser adorado. E quando o homem recebe isso, é a sua própria destruição. É por isso que Elvis Presley morre, né? É por isso que outros estão tirando a vida. Citei agora há pouco aqui esse homem aqui, o Renato Russo também tirou a vida.
Né? Porque receberam adoração, foram idolatrados, e o homem não foi feito para ser idolatrado. Amados irmãos, nós precisamos entender, queridos, em nome de Jesus, que eu e você não somos o centro, mas o Senhor é o centro da nossa vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Esse é o Evangelho verdadeiro, em que Ele é o centro. Aleluia. Amém, amado? Que ninguém vos engane. Cuidado com essas mensagens motivacionais. Cuidado com a pregação coach. Né? Pregação coach é aquela que, né? Ai, nossa, cara, eu sou tudo de bom. Cara, você é o Tarzan agora. Agora você é super-homem, você bate, você é tudo. Cuidado com isso, amado. Em nome de Jesus. Amém? Prepare-se para a volta de Jesus. Segundo lugar, cuidado, atenção aos sinais externos. Deixa eu correr um pouquinho mais aqui, queridos irmãos. Apesar da multiplicação da palavra de Deus nos tempos atuais, apesar do mundo inteiro, praticamente, principalmente com o avanço da pandemia, né, todo mundo estava assistindo live aí, né? Todo mundo fez live. Eu fiquei pensando, Deus, muito obrigado, porque a palavra de Deus está chegando em todo mundo. Né? Eu lembro, e não é muito tempo, irmãos, antes da pandemia, que a gente chegava e dizia assim, né, na igreja: olha, desliga o celular, né, desliga a internet. Agora, depois da pandemia, ficou tudo bonzinho, né? Não, deixa aí, porque uma vez, a ferramenta de fio, se não fosse a internet, irmão, estava quebrado na pandemia, né? Não tinha mensagem, não tinha pregação, não tinha nada. Né? Ficamos todo mansinho depois da internet, depois da pandemia com a internet. E o que eu vi naquele período da pandemia, amado, sabe o que foi? A mensagem do Senhor sendo pregada em todo mundo. Está lá no versículo 14. Todas as nações começaram a ouvir a mensagem do Evangelho. Todas as nações. Gente que nem imaginava, né? Sentou ali, botou o celular aqui, sentou aqui, do lado de lá teve essa palavra, teve 10 pessoas assistindo ao vivo, que virou 20, que virou 40, que virou 80, que virou 1000, e assim foi a palavra de Deus. Para lugares que a gente nem imagina, dos mais remotos aonde chegou a internet, eu creio que também chegou a palavra de Deus em alguns lugares. Alguns ouviram, outros certamente não ouviram. Agora, vamos tentar entender que apesar da multiplicação da palavra de Deus, o que a Bíblia diz? 2 Timóteo, preste atenção nesse versículo, capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, não é pregadores, viu? Doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, amado, olha a recomendação da palavra de Deus em tempos em que a Bíblia está sendo disseminada, em tempos em que a pregação do Senhor do Evangelho está chegando em todo mundo, né? Cuidado com esses doutores, com esses mestres. E aí Jesus diz o seguinte no versículo 6: não vos assusteis. A primeira recomendação dele foi o quê? Ninguém vos engane. A segunda é: não se assuste. A primeira é: não seja enganado. A segunda é: não fique assustado. Amém, querido? Amém. Você entendeu? Porque uma das coisas que o sensacionalismo faz é isso: é causar algum tipo de medo, é causar algum tipo de ansiedade para o tempo atual. As pessoas começam a assistir jornal, e crente, tá? Fala de crente. E elas já começam a ter medo, e elas já começam a ficar amedrontadas, e ai meu Deus, e aí já dá uma: meu Deus do céu, eu vou ter um ataque aqui, eu vou infartar. Não, é só uma ansiedade que está tendo muito forte. Nada de ataque cardíaco aí, né? Acho que é assim, né, irmãos? Amados irmãos, o que a Bíblia está falando, o que ela recomenda para mim nesse momento? Não fique assustado. Você está apavorado com o que está acontecendo aí, irmão? Porque agora foi estourado lá o aeroporto, né, do Líbano. Israel fez isso. Porque o Vladimir Putin ontem se manifestou dizendo para Israel: te aquieta. Falando com o leão, né? O Israel sabemos, né? Temos bélicos, os caras são leão, com arma atômica e tudo mais. Te aquieta. Opa, te aquieta não, para aí. Tu já está guerreando lá na Ucrânia, segura tua onda. Porque aqui Israel, né, é diferente. E quem diz isso não sou eu, é os Estados Unidos, é todas aquelas nações que fazem parte da ONU. A Ucrânia não fazia parte da ONU, nem da OTAN. Está comigo aí, irmão? Está conectando os sinais? Agora vem a Rússia dizer aqui no meu país, Israel, dizer: aquieta, não é para fazer assim. Calma lá, amigão. Quem te deu autoridade para estar aqui falando isso para mim? Lá não pode dizer, né? Porque lá não tem aliado, mas aqui tem aliado. Nós somos pequenininhos, mas a gente movimenta o mundo inteiro. Você está comigo aí? Está conectando? Veja, querido, que a Bíblia está dizendo o que para mim agora e para você? Não vos assusteis. É isso que a Bíblia está dizendo.
Pastor, vai estourar a Terceira Guerra Mundial? Não sei. Eu acho que vai. Quando? Não sei também, não faço ideia. Será que essa guerra vai durar muito tempo? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que não tem intenção de dar mais de 5 dias e termina tudo. Não. Não é a guerra do Yom Kippur, nem a guerra dos 6 dias lá de 1970 e poucos. Não é essa guerra. É outra. Bem diferente. Queridos irmãos, o que a gente faz com tudo isso? Não vos assusteis. Não fique assustado. Fique o que então? Preparado. Em nome do Senhor. Preparado como, pastor? Simples. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme e os livra. Aleluia. Não vos assusteis. A Bíblia diz: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É isso que nós precisamos, né, ter claro no nosso coração. E não ficar aí, amado, sendo levado pelas notícias, ou até mesmo pelo sensacionalismo de alguns pregadores, em nome de Jesus. Amém, amados? Terceiro e último lugar, então, vamos lá. Mais uma vez, cuidado com os sinais externos, né? Agora, cuidado com os sinais internos. Existem dois tipos aqui, o externo e existe o interno. E esse aqui, amado, vamos lá, né? Vamos sair do macro e vamos tentar agora entrar aqui no micro, aquilo que está na nossa volta. Veja o que a Bíblia diz no verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12 também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Até aqui por enquanto. Irmãos queridos, o que a Bíblia está falando? De perseguições, de ódio, né? De uma certa enfim, um certo escândalo. A Bíblia está falando, traição. E veja que, principalmente com esse avanço que nós tivemos no ano passado, em que a igreja, no Brasil inteiro, ela se posicionou e foi para os palanques políticos e manifestou o seu desejo. Veja que agora, qualquer manifestação da igreja, ela é taxada, né, ou de fascismo, ou de fundamentalista. Prestou atenção nisso já, irmão? Já se ligou? Nós começamos 2023 diferente. Para fazer a fundação aqui da igreja, irmãos, nós estávamos ontem conversando sobre isso lá, Walter e Aguares, nós estávamos falando sobre isso. Só para fazer a fundação da igreja aqui, meu Deus, não é a primeira vez, né, que a gente foi tratar sobre, documentar, né? Meu Jesus amado, que burocracia. Eu disse, nossa, mas não foi assim a última vez que nós fizemos. Foi muito mais tranquilo, mas foi uma burocracia terrível. Então não falando dos outros, falando de nós aqui. Queridos, observe, irmãos, que essa perseguição que está acontecendo, e não é velada não, viu? Ela não é velada, é uma perseguição declarada. Declarada. Aquilo que se chama cristão, aquilo que se chama Deus, Jesus, igreja, evangelho, se a gente está vendo isso? Se as pessoas puderem afrontar e confrontar, vão fazer, estão fazendo. Estão fazendo. Nunca se ouviu falar de marcha para Exu. Agora, marcha para Jesus já tem pelo menos 25 anos. Mas esse ano teve inédito, né? Marcha para Exu. E se eu falar aqui, né, e for documentado que eu estou falando para expulsar demônios, eu posso ser processado porque eu estou indo contra a religião que trata sobre o satanismo, né, que trata com os demônios. Então eu posso ter uma certa, esqueci como chama aqui, religioso, uma retaliação, mas tem uma palavra, intolerância religiosa, porque eu estou falando sobre expulsar demônios. Então isso é uma intolerância religiosa, porque os demônios também são perigosos. Irmãos, eu nasci na cristão, nasci no evangelho, só não nasci dentro da igreja que não tinha maternidade, né? O resto foi tudo lá dentro. E eu não lembro desse tempo que nós estamos vivendo atualmente. Não lembro, não recordo. Talvez alguma coisa deletou na minha mente, né? Mas eu não me lembro disso. Esse é o tempo atual. Esse é o momento que o Jesus está falando. Por isso que eu falei para você, preste atenção que todos os sinais estão fechando. Todos eles. Agora, interessante que vamos tentar puxar isso para a nossa própria vida. Vamos tentar puxar para nós aqui, né? Mais uma vez no 11, ele está falando sobre o engano, o distorcer a palavra, que sempre aconteceu. Não, agora que aconteceu. Não. Na época do apóstolo Paulo, ele já tinha que refutar o gnosticismo. E o gnosticismo está aí até hoje, 2000 anos. Está aí, né? O gnosticismo, que na época de Paulo já era enfrentado ou confrontado. Alguns pregavam o evangelho por vaidade, por presunção.
para mostrar para o Paulo que eram fracos, outros pregavam por verdade. Então veja que naquela época já acontecia as distorções da palavra de Deus. Só que nesse último momento, a Bíblia relata de que haverá o quê? Esfriamento do amor. E aqui é um ponto alto para nós pensarmos. Qual é o movimento que mais cresce hoje, principalmente no Brasil? É os chamados desigrejados. Pessoas que amam Deus, mas detestam a igreja. Amam a Jesus, leem a Bíblia Sagrada, mas não falam congregar. Não, é enganação. Pastor é corrupto, é adúltero, liderança é tudo maligna, essa coisa de instituição, CNPJ, isso aí é do capeta, isso aí foi invenção. E aí a gente começa a ouvir por aí. Por isso que o que mais cresce hoje no Brasil é os desigrejados, porque o amor está se esfriando. Não, eu amo Deus, só um pouquinho. Se eu amo Deus e não amo meu irmão, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Não fui eu que disse isso. Se você quiser conferir, né? Pode até lembrar bem aí se quiser. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. 1 João 3, 16 fala sobre isso. Se eu disser que amo a Deus, mas não amo meu irmão, sou mentiroso e ainda fazendo Deus também mentiroso. Agora, observe, querido, que esse esfriamento do amor que acontece nos dias atuais, deixa eu tentar pensar agora para nós internamente, e aí você vai tentar se conectar a isso. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas. O que move alguém? Escute bem, preste atenção, olha para mim. O que move alguém a servir a Deus? O que move alguém a sair da sua casa domingo de manhã, um tempinho nubladinho, no chuvisqueirinho, bom para ficar tapadinho no cobertor, né? Só o olhinho de fora. É bom, né? Ou então tomando um chimarrão, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? O que move alguém a fazer isso? É o amor. Não é o amor? Para você sair, se tomar uma decisão de vou na igreja hoje, eu vou servir ao Senhor. Qual é o texto que todo crente conhece de cor e salteado e é chamado o texto áureo da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia. Aonde está a base? Qual é a fonte de tudo isso? O amor. E aí a Bíblia está me falando que nos últimos tempos o amor vai se esfriar. Olha que interessante isso. Amados irmãos, o amor é algo muito subjetivo. Porque eu não posso dizer, não, o Hugo ama, ou a Tamires ama também. Não posso falar assim, o Lucas ama. Não posso, porque é algo, se você ama, você sabe se ama, mas eu não posso descrever isso para você. E você também não consegue dizer, não, eu amo sim. Você pode falar, expressar uma palavra, mas as ações, elas não correspondem ao amor. Você está comigo aqui, está entendendo? Algo muito, muito, muito subjetivo. Agora, quando é que eu sei se eu realmente amo, ou estou esfriando no amor para com Deus, para com o Evangelho, para com a igreja de Jesus? Preste atenção, amado. Sabe como é que faz? Quando você começa a desconfiar. Desconfiar. Como é que Satanás ele tenta Jesus? Conhece o texto? As 3 tentações ali? Se não conhece o texto, já viu o filme pelo menos, né, irmão? Pelo menos na televisão, né? Por favor. Como é que ele faz? Se você é. Ele não diz, você é o filho mesmo, então para provar que você é. Não. Se você está dizendo que é. Porque a estratégia do diabo é colocar dúvida sobre algo que é uma certeza. Ora, se Deus, no capítulo 3 de Mateus, no verso 17, ele diz lá numa voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Passa 3 versos, no capítulo 4, no verso 3, ele diz o seguinte: se você é. Mas eu acabei de ouvir meu pai dizendo que eu sou. Como é que me disse se eu sou ou não sou? Ei, deu uma confusão aqui, já bugou, como disse a gurizada hoje. Não tem como bugar não, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele vai continuar todo dia se levantando de manhã, cedo se possível, para dizer aqui, você não é crente. Não, você tem muita dificuldade, você tem muita coisa aí. Não. Eu acho que no fundo, amado, ele vai fazer isso constantemente, mas o que é que determina você estar aquecido, fortalecido no amor do Pai? Não é o seu sentimento. Porque sentimento é uma coisa terrível, né, irmão? É ou não é? Imagina as irmãs naquele dia difícil das irmãs, dos ciclos dela, né? Vou entrar no método aqui, que são gravadas, tem criança.
Ah, hoje eu estou sem amor. Não, é só para ver o ciclo, aquele momento difícil, né, irmão? Que nós, os homens, sabemos perfeitamente o que a gente faz, né? O que você faz? Vou pra rua, hoje é o dia que eu fico o dia inteiro na rua. Hoje eu não entro dentro de casa, só entro para dormir aqui, pô. Meu amigo. Leva o chocolate. É isso aí. Queridos irmãos, sentimento, a gente não vive de sentimento, hoje eu estou sentindo. Mas sentimento, você sente algo muito forte um dia, no outro dia está enfraquecido. Um dia você ama, no outro dia você odeia. Mas não é isso que a nossa fé está firmada ou baseada. Nós estamos firmados e baseados na verdade do Evangelho. Aleluia. Tem dias, irmão, eu não sei nem explicar o que é isso, mas eu levanto, pensa num guerreiro. Pensa assim, ó, pensa num homem pequeno que nem eu sou, mas eu me sinto um gigante, parece que eu estou voando, assim, parece que meu pé está lá em cima, assim, eu estou andando, assim, sabe, na minha sala. Clamando a Deus, e aí o capeta não tem vergonha, aí ele apanha, e ele vem embora, já chama de volta, vem cá. E tem dia, irmão, que eu digo assim, Senhor, por que eu levantei hoje? Aí sai chorando. É assim, irmão. Eu vou abandonar a fé. Não, hoje eu estou ruim, mas amanhã eu vou estar bom, eu vou te pegar de novo. Hoje eu não estou bem. Amado, é assim, querido, que funciona. Agora, se eu for baseado em sentimento, esse dia que eu estou chorando, que eu não quero levantar da cama, eu vou abandonar minha fé. Não, negativo. Eu sei que meu Redentor vive. Eu estou encostando com um caco de telha, mas eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Hoje eu estou agarrado na tábua, aqui que não falei, né? Domingo passado, na tábua do barco que quebrou. Me afogando de novo, mas eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. É assim, amado. E amanhã tu está em pé, amanhã tu está firme, amanhã tu está firmado. Amado, o seu amor para com Deus e a palavra do Senhor não pode estar firmado em sentimento. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. Então, amado, duvida de você, desconfie de você, não desconfie de Deus. Será que isso é verdade? É verdade. Eu que estou sendo hipócrita hoje, eu que estou sendo ruim hoje. Sai da minha cabeça, Satanás, em nome de Jesus. Amado, você não é tão bom assim como você pensa que é, não. Amém, querido? Você nunca expulsou o demônio de si mesmo? Eu já. Tem dias assim que é terrível, né? Meu Deus, sai daqui, sai capeta, sai da minha cabeça, por favor. Queridos irmãos, por isso que nós não podemos deixar o amor esfriar. Não podemos. Você pode estar ruim hoje? Pode. Mas nós já iniciamos um culto aqui com os joelhos dobrados, clamando a Deus, pedindo misericórdia para Deus. Sabe por quê? Porque você sai daqui renovado, restaurado pelo poder de Deus. Eu nem captei muito tudo a mensagem, mas eu estou firmado na Bíblia. E eu não abro mão do que a Bíblia diz. Ponto final. Tem dias lá que, quem sabe, né, irmão? Você está aqui até com dor de cabeça. E às vezes acontece. Uma noite mal dormida, né? Um problema para resolver que não sai da mente. Mas não permita que o amor se esfrie por causa disso. Em nome de Jesus. O amor a Deus continua. Prevalece. Existe fé, esperança e amor. São esse tripé, né, do Evangelho. Mas o maior deles, disse o apóstolo Paulo, é o quê? É o amor. O Alcorão, que hoje é uma das guerras que está lá acontecendo nesse instante, Hamas, Israel. O Alcorão é um livro de leis, mas a Bíblia Sagrada é um livro de amor. A Bíblia Sagrada não é um livro científico para provar se tinha dragão, se tinha esqueci o nome daqueles negócios gigantes lá. Dinossauro. A Bíblia não está preocupada em mostrar se tinha dinossauro. Não está. Porque ela não é um tratado científico. Ela é um tratado de fé. Amém, amado? Amém. E eu preciso crer na palavra do Senhor. Como é que eu faço então? Vamos terminar aqui. Eu concluo no domingo que vem. Como é que eu faço então para estar preparado para o grande dia? Verso 13 e 14 está a dica. E eu vou discorrer muito sobre isso. Verso 13. Aquele, é assim que Jesus fala. Não é os discípulos, não foram os discípulos, nem os profetas. Jesus falou: qual serão os sinais? Ele dá toda uma dica de sinais. E ele diz assim: aquele, porém, que perseverar. Aleluia. Até o fim. Será assim. Constância, né? Insistência. Não desiste com facilidade. Lembra que eu falei aqui agora? Eu vou falar muito sobre isso. Eu já estou ruim, eu já não vou, estou ruim.
eu sei, tô com dor de barriga, né? Uma coisinha ruim. Não vou mais, não vou no culto também. O pastor nem olhou direito para mim. Né? Não é o caso que aqui é pouca gente, né? Não dá para a gente olhar bem na cara de todo mundo. Mas é assim, não vou mais. Amado, persevera, constância, insista, não desista, esteja alinhado com o Senhor. Estou ruim, pastor, eu também. Vamos junto. Vamos lá, vamos dar a mão, vamos orar junto, vamos clamar o Senhor junto. É assim, querido. Edificado, firmado na rocha. E se desejamos que o Senhor volte, o 14 diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Eu poderia ficar falando aqui, amado, quero muito falar sobre a pregação do evangelho, porque é isso que nos motiva. Mas o tempo se esgotou. Eu quero encerrar por aqui. Mas eu encerro deixando o texto de Paulo para nós. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, esse tempo. Pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. E eu poderia ficar falando muito sobre como nós podemos ser práticos na pregação do Evangelho. Amado, a pregação do Evangelho não é para mim, viu? Eu aqui dou uma instrução aqui de 40 minutos, 1 hora no máximo, mas a pregação do Evangelho é para todos nós. Você pode sair daqui e começar a pregar o Evangelho. Você pode ir lá no hospital pregar o Evangelho. Você pode ir na casa geriátrica, na comunidade terapêutica. Você pode ir na rua. Você pode pegar um punhado de folheto. Você pode pegar aquelas literatura distribuída. Gente, deixa que eu vou falar um pouco sobre isso depois. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Como eu falei aqui rapidamente, porque são 2 capítulos inteiros falando sobre isso. 2 capítulos. Imagina que a gente vai tentar aqui, né? Não tem como pregar 2 capítulos aqui em 1 hora, 40 minutos. Mas eu quero nesta manhã te convidar, amado irmão e irmã, se você pode ficar um instantinho apenas em pé. Os irmãos do louvor já podem vir aqui também para nos ajudar numa canção. Prepare seu coração, prepare sua vida, prepare a sua alma para o tempo da vinda, da volta de Cristo Jesus. Ele vem quando? Não sei. E se alguém falar para você que sabe a data, fuja. É um falso profeta, é um falso Cristo. Se alguém disser para você, Jesus já veio, então é o anticristo, não é o nosso Jesus, é o anticristo que chegou. Haverá um governo mundial? É o sinal do anticristo. Há 2 anos atrás já foi feita uma reunião sobre isso. Não sei se vocês estão por dentro desse assunto, mas há 2 anos, durante a pandemia, a ONU ela conversou a respeito de unificar e ter um governo mundial para crises, não para mexer na economia. É assim mesmo. Não mexe na economia, claro, mas nas crises, ter um governo mundial. E agora estamos em crise de novo. Será que vai se levantar esse assunto na ONU? Não sei. Se vier um governo mundial, nós já sabemos qual é o nome dele: Anticristo. O último império que existiu, nunca mais houve nenhum outro império, foi o Império Romano. De lá para cá, muitos tentaram. Napoleão Bonaparte tentou, Adolf Hitler tentaram montar império. Nenhum prevaleceu. Certamente não haverá um outro império. Mas vai acontecer. Porque a Bíblia diz que esse homem vai se levantar, o filho da iniquidade. E quando ele se levantar, não saiba que Jesus certamente está às portas. Porque antes da vida dele, nós cremos que a igreja do Senhor será tomada desse lugar. Amém, irmão? Você está preparado? Não tenha medo. Não tenha medo. Não te assusta. É isso que Jesus falou. Jesus usou esses 2 termos. Não vos assusteis. Que ninguém vos engane. Em nome do Senhor. E que seu amor continue firme, forte para com Ele. Apesar da luta, apesar de serem odiados, perseguidos, atribulados de todas as nações. Fique firme em nome de Jesus. Pai querido, a Tua palavra, os sinais estão aí, Senhor, e nós